Hoje, então, celebramos o quinto domingo da Páscoa, celebramos também o Dia das Mães e continuamos nossa caminhada rumo ao Reino de Deus dentro desse período de quarentena. As leituras que hoje nós ouvimos na missa nos levam a refletir sobre como a comunidade cristã começou a se organizar. Vemos isso na primeira leitura. E como será a nossa morada no Reino de Deus, no Evangelho. A liturgia da palavra se abre com a passagem do livro dos Atos dos Apóstolos, onde apresenta um conflito dentro da comunidade. Jerusalém era uma cidade grande, um centro político, econômico e religioso do seu tempo. Por ali passavam e viviam pessoas de várias nacionalidades. Algumas dessas pessoas haviam se convertido ao judaísmo, como diz a primeira leitura. Dentre elas, com certeza, houve quem tivesse conhecido Jesus, e ainda os que haviam ouvido a pregação dos apóstolos e se converteram à nova proposta religiosa. Essa comunidade, então, começou a viver um dilema e uma crise. Os cristãos de origem grega começaram a perceber que suas viúvas e seus pobres não eram servidos como deveriam ser. Então, não querendo se afastar da comunidade, foram aos dirigentes e lhes puseram essa questão. Essa querela precisava ser resolvida. Não poderia haver diferenças no tratamento entre irmãos e irmãos que seguiam o mesmo Cristo. Na comunidade cristã, não pode haver classes sociais, divisões, classe de fiéis. Entretanto, os apóstolos tinham uma missão específica: pregar a palavra e fazer as orações pela comunidade e com a comunidade. Os serviços das mesas eram feitos pela própria comunidade. Pelo que podemos entender, já deveria existir pessoas que eram responsáveis pela distribuição do pão, pela distribuição do alimento, entre aqueles que faziam parte da comunidade cristã. A comunidade cristã, então, começa a ter um ordenamento de funções. Não que um fosse superior ao outro, não, mas de forma que todos e todas pudessem ser atendidos e atendidas em suas necessidades, necessidades materiais e necessidades espirituais. Os apóstolos, então, propõem à comunidade de origem grega que escolham 7 homens para que pudessem exercer essa tarefa de servi-los. Os gregos se reúnem e escolhem 7 homens de oração, de discernimento, de fé. Todos de origem grega. Isso porque deveriam entender as necessidades deles. Foram apresentados aos apóstolos. Estes, por sua vez, oraram, lhe impuseram as mãos e pediram que o Espírito Santo viesse sobre eles. Ou seja, deram a eles a autorização para servir as mesas em nome dos apóstolos, em nome de Jesus. Associamos esse texto à escolha dos diáconos, pois a palavra grega designada para serviço é diácono. No Evangelho de hoje, nós vemos o texto onde Jesus diz que vai nos preparar um lugar para ficarmos junto dele. E para que quando esse lugar estiver preparado, ele virá e nos levará para estar ao lado dele e do Pai. Existe uma canção que diz: "O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar". A instalação do reino de Deus é o lugar para o qual estamos destinados. Crentes e não crentes. Cristãos e não cristãos. Se agirmos com humanidade, solidariedade, preocupação com os pobres, com os que passam fome e sede, com os que estão nus, encarcerados ou doentes, e acolher os refugiados, com certeza estaremos no caminho para a casa do Pai, pois lá existem muitas moradas. Jesus fez uma afirmação: "Na casa de meu Pai há muitas moradas", e acrescentou, dizendo que iria nos preparar um lugar. E que quando tivesse preparado esse lugar, voltaria e nos levaria, a fim de que estivéssemos ao lado dele. Já pensou nisso?
Jesus nos trata com tanto carinho que se preocupa como vamos viver no reino do Pai, na casa do Pai. Cada um de nós temos um lugar especial preparado pelo próprio Cristo, a pedra angular da nossa fé. Da mesma forma que preparamos um lugar em nossas casas para a nossa convivência pessoal, para recebermos uma visita, um amigo ou um parente, Jesus nos prepara um lugar para a nossa morada definitiva. Nós, muitas vezes, nos entristecemos com a partida dos nossos amigos, das nossas amigas ou de algum parente. Mas esquecemos que quando alguém parte, é porque a morada eterna já está pronta e o Senhor veio buscar esta pessoa. Creiamos, essa é a nossa fé. Existe uma morada e para se chegar é preciso conhecer o caminho. E Jesus afirma que nós já sabemos qual é o caminho. Mas Tomé diz a ele que, não sabendo para onde ele vai, como poderia conhecer o caminho? Jesus então replica e diz a Tomé: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Primeiramente, eu quero falar sobre a expressão eu sou. Era com essa expressão que Deus era chamado no mundo judaico, aquele que é. Foi esse nome que Deus disse a Moisés, que deveria dizer aos que perguntassem: que Deus que mandou você? Ele diria: aquele que é. Eu sou, me mandou até vocês. Portanto, Jesus é Deus. É o rosto do Pai no meio de nós. Quem viu Jesus, viu o Pai. Jesus e o Pai formam uma unidade, como nós formamos uma unidade com Jesus. Quem vê os cristãos, vê Jesus. Quem vê Jesus, vê o Pai. Portanto, somos nós reflexos do Pai em Jesus. Jesus afirma ser o caminho, e todo caminho leva a algum lugar. No nosso caso, hoje, esse caminho nos leva à morada do Pai, onde há um lugar para nós. Jesus é o caminho que leva à solidariedade, ao amor fraterno, à mudança nas relações sociais. Jesus é o caminho concreto que nos pede mudança de vida, de atitude, de palavras. Jesus é o caminho que nos liberta de todo tipo de preconceito, de racismo, de misoginia. Jesus é o caminho que aponta para a preservação da casa comum, da natureza, do meio ambiente. Jesus é a verdade. Essa é uma questão polêmica. Pilatos perguntou a Jesus: mas o que é a verdade? Essa é uma questão filosófica. Devemos tomar cuidado com a verdade. Normalmente, ouvimos dizer às pessoas que cada um tem a sua verdade. Mas cuidado, existe uma falsa verdade, e por isso não é verdade, que defende a morte, o extermínio, a aniquilação de pessoas e da natureza. Isso não é verdade. A verdade tudo perdoa, tudo espera, tudo crê, tudo suporta. A verdade não faz nada de inconveniente. Alguns poderiam dizer: mas isso São Paulo disse que era o amor, a caridade. E o que é a verdade senão o amor-caridade? A verdade resgata. A verdade vai ao encontro do que estava perdido. A verdade cura em dia de sábado. A verdade não condena usando regras ou doutrinas. A verdade recoloca no caminho e aponta a morada do Pai. Por último, Jesus diz ser vida. Por ele ser a vida, ele pode dar a sua vida por nós. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus irmãos. E se somos um com ele, nossa vida deve ser oferecida também em resgate daqueles que ainda se encontram fora do caminho. Por aqueles que ainda não entenderam a verdade que Jesus trouxe. O oposto à vida é a morte. Sejamos portadores de palavras de vida, palavras que destroem a morte,
palavras que levam ao encontro dos excluídos, dos abandonados, dos doentes, dos famintos, dos sedentos, dos encarcerados, dos perseguidos. Jesus deu a vida por todas e por todos, independentemente de religião que professamos, ou muitas vezes há também que não professamos. Jesus se apresentou como gerador de vida e vida em abundância. Hoje, querida irmã, querido irmão, somos convocados a servir à mesa das irmãs e dos irmãos que sofrem discriminação de qualquer espécie, que sofrem preconceitos, que são excluídos da vida. Somos chamadas e chamados a nos prepararmos para seguir no caminho da verdade que gera a vida e que nos leva à casa do Pai, onde há muitas moradas. Nossas mães, muitas vezes, nos fazem viver essa experiência. Aprendamos com Maria, Mãe de Jesus e a nossa mãe, a olharmos para Jesus e vermos nele o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. Deus vos abençoe. Boa semana a todas e a todos.